Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, mais uma vez, com muita alegria em nosso coração, de receber da parte do Senhor mais um dia, mais um privilégio em poder estar aqui. E essa alegria, Áurea, ela aumenta, de saber que tem tantas pessoas conosco nesse momento, E a você que está conosco, a você que está nos acompanhando, cultuando a Deus juntamente conosco, quer seja pelo rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, aonde quer que você estiver, na nossa cidade, fora da nossa cidade, do estado, em outro estado ou em outro país, que a boa mão do Senhor possa estar te alcançando com grandes bênçãos na tarde desse dia. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, uma meditação bem rápida, bem objetiva, o livro é Salmo capítulo de número 55, Salmo capítulo de número 55, apenas o versículo de número 4, que assim vai dizer a palavra do Senhor: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra de Deus. Queridos, quando nós falamos de sentimento de medo, nós vamos entender que isso aí é algo que não é assim estranho para nós de maneira nenhuma, muito pelo contrário, Quando nós falamos de medo, nós falamos de um sentimento que ela faz parte da história de nossa vida e nos acompanhará por todos os anos vividos. As nossas experiências, e a nossa intimidade com o medo, ela é bem presente na nossa vida e chega muito cedo na nossa vida, Quando nos tempos da nossa infância, querido, como que nós tínhamos medo? Medo de tudo, medo de todos. Mas interessante que o medo da infância muitas vezes era um medo fantasioso, era um medo sem sentido por uma coisa que às vezes nem existia, O tal do medo do fantasma, na minha época de criança, isso aí era o nosso pavor, E assim como eu, você também viveu uma época aí que alguma coisa tirava aí o nosso sossego. Mas só para te dar aí um conhecimento de que falar de medo é falar de algo que é presente na nossa vida desde os nossos primeiros anos de vida. E aí então passa o que? Aquela fase fantasiosa do medo. Passa-se a fase da infância. Aí vem a consciência com uma certa idade, com um certo conhecimento de vida, com uma certa maturidade, com um certo entendimento das coisas, e o medo também continua presente. Vem a velhice, o medo continua presente. Queridos, o medo ele há de nos acompanhar por todas as fases de nossa vida. O medo vai fazer presente em nós, em toda a nossa história. E assim como eu, você tem uma experiência dessa, de um dia, já não mais criança, mas como uma pessoa adulta, ter sentido medo. O teu coração estar temeroso por algo que aconteceu ou com grandes possibilidades de acontecer. Queridos, esse assunto é um assunto muito oportuno. Por quê? Porque o medo tem levado muitas pessoas até a enfermidade. E o medo tem levado pessoas a ir além de uma enfermidade, chegando até a morte. Então, falar de medo nos dias que nós temos vivido, trata-se hoje já de um grande problema esse que a cada dia os números aumentam de pessoas que se encontram apavoradas. Aí você me pergunta assim, com o quê? Eu vou te responder, com tudo. Com medo do dia de hoje, e já temendo o dia de amanhã, com medo da estabilidade do nosso país, com medo da violência, com medo da enfermidade, com medo da morte, com medo da incerteza, com medo desse tratamento que às vezes pode não dar certo. Querido, se nós formos enumerar o que nos coloca medo,
nós vamos ver que a lista ela é enorme, ela é extensa. Saímos da fantasia da infância e estamos diante de situação que às vezes pode nem acontecer, mas já tira a nossa paz, tira o nosso bem-estar. Por quê? Porque o medo ele causa para nós um sentimento ruim, um sentimento de desconforto, e é algo que nós não gostamos. E faz suar frio, né? O medo faz a gente suar frio. É desconfortante. Estou falando isso porque o texto que nós acabamos de ler fala também acerca de um homem que, conforme a palavra de Deus, um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, e é justamente este homem que um dia ele faz essa declaração também, assim como eu e você, que também estava com medo. E aí ele vai falar assim: o meu coração está acelerado e os pavores da morte me assaltam. Ou seja, o que ele está falando aqui? Estou com medo. A situação que eu estou vivendo, o que os meus olhos estão contemplando, é de dar medo. Quando nós pegamos todo este capítulo, né, bem como os capítulos anteriores, a gente vai ver que este homem, ele estava passando por momentos de grande aflição e momentos de inquietação e momentos aonde lhe faltava paz, vivendo momentos aonde vinha a opressão por parte dos seus inimigos, a ponto dele fazer esta declaração. Então o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo, conforme já foi mencionado, que o medo é algo, o sentimento de medo é algo que faz parte do ser humano. Isso aí, queremos ou não, mais cedo ou mais tarde, isso em um momento para o outro, isso pode se manifestar na minha e na sua vida, e o problema não é sentir medo. Esse não é o problema. Por quê? Porque você já nasceu com essa disposição do medo. Então o problema não é sentir medo. O problema é como você reage diante do medo. Esse que é o problema. A sua reação diante de um momento que o teu coração encontra-se fragilizado pelo medo. Este que é o problema. Esta que é a questão. E tem um dito popular muito antigo, eu mesmo já ouvi isso muito de minha mãe, quando ela mandava fazer alguma coisa e eu estava com medo, né, de ir em determinado lugar, e ela sempre falava que o medo a gente faz do tamanho que a gente quer. Ou seja, em outras palavras, eu entendo hoje, depois de tantas décadas passadas que eu ouvia isso de minha mãe, é que nós temos como controlar esse medo. Tem um recurso que nós temos. Queridos, esta palavra é uma palavra, conforme falamos, ela é muito oportuna para os dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas, mas é muitas pessoas na casa dos seus milhares, que encontram-se aprisionadas dentro desta prisão chamada medo. E isso é algo que tem sido um problema sério na vida de pessoas. E muitas pessoas estão tão aprisionadas com medo que elas vão buscar a libertação no autoextermínio. E isso é muito triste. Isso é um assunto muito sério. Isso é algo que chama a nossa atenção. Como ser humano, todos nós estamos diante de situação de ficarmos temerosos. Aqui nós vemos um homem aqui falando que o seu coração estava acelerado. Por quê? Porque os pavores da morte, ou seja, as ameaças, aquilo que o rodeava, aquilo que os seus olhos contemplava, aquilo que a sua mente formava, poderia matá-lo. O cenário para ele não era nada favorável. Daí ele faz essa declaração: estou com medo. Mas a mesma boca, olha que coisa interessante, olha. Mas a mesma palavra que menciona que ele estava com medo, tendo em vista a situação vivida,
esta mesma boca que faz esta declaração é a mesma boca que faz a declaração no capítulo anterior, né? Quando ele fala, certamente Deus, Ele é, aleluia, o meu auxílio. O versículo que nós lemos na abertura desse culto. Querido, ter medo é natural. Natural não é você ser dominado pelo medo. Mas o medo, ele é natural, ele faz parte de nossa vida. E nós necessitamos de ter um recurso, querido. Caso contrário, o medo, ele vai nos dominar. E aqui esse salmista, embora vivendo as mesmas situações que eu e você possa estar vivendo, né? Uns de um jeito, outros de outro, mas nos causando esse mesmo desconforto na nossa vida chamado medo, ele dispunha desse recurso. Ele tinha esse recurso, ele buscava esse recurso, ele reconhecia esse recurso como sendo a solução do seu problema no medo, nas horas de perigo da sua vida. E aí ele faz essa linda declaração aqui: certamente Deus é o meu auxílio e é o Senhor que me sustenta. Ah, querido, quando nós começamos a entender a grandeza de Deus presente na nossa vida, a grandeza de Deus presente manifestando o sustento para nós, diante do medo nós nos acalmamos. A palavra do Senhor vai falar assim que torre forte, olha que coisa linda, torre forte é o nome do Senhor, e todos aqueles que nele se refugiam estarão seguros. É normal ter medo, querido, mas nós precisamos de reconhecer a presença do Senhor. Ser dominado pelo medo, nós somos dominados pelo medo quando nós não consideramos quem é o Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor vai falar que o escudo está com Deus. Olha que coisa linda. Que salva os retos de coração. Que Ele está abrigado nesse escudo, querido. Quando vier os momentos de dificuldade da tua vida, a ponto de você ter medo. Então fica um alerta na tarde desse dia, né? É natural, o Senhor nos fez com esse sentimento de ter medo, mas o que nós não podemos é ser dominado por Ele, não achar que acabou. Não, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que fez promessas, né, para aqueles que o servem. Nós temos esse recurso aqui de reconhecer que é o Senhor, que é o nosso escudo, que é o Senhor, que é uma torre forte. E todos quantos se refugiam nele estão abrigados. Há um versículo muito lindo que fala assim, que se Deus ele é por nós, se Deus luta as nossas guerras, se o Senhor ele está conosco, se a presença dele é na sua vida, querido, quem é que vai? Quem é que vai te vencer? Quem vai contra você? Se Deus é por nós, quem será contra quem? O problema, a dificuldade, a incerteza, a enfermidade, quem, querido? Fica o alerta na tarde desse dia, nós não podemos desprezar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é conforto para a nossa vida. Conforto ainda que em momentos de medo. E nós não podemos desprezar. Muitas pessoas nesse exato momento, elas não sabem o que fazer e nem para onde ir. Pelo medo. Algumas pessoas agora estão ouvindo da boca de alguém o que jamais gostaria de ouvir. E não sabe o que fazer. Foi tomada pelo medo. Mas se entrega, querido. A palavra do Senhor nos manda nós lançarmos diante do Senhor. Apresentar as nossas necessidades diante do Senhor. Porque é o Senhor
que cuida de nós. Eu gostaria de só fechar aqui com um versículo, Salmo capítulo de número 27, versículo de número 3, a palavra do Senhor vai dizer assim, e foi o mesmo homem que falou que estava com medo, olha. O mesmo, ele também escreve: ainda que um exército acampe ao meu redor, ainda que um exército acampe ao meu redor, o meu coração ele não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele eu confiarei. Aleluia. Que essa seja a sua realidade, querido. Falar aqui de exército e de guerra é falar de problema, né? E problema, eu e você, todos nós estamos sujeitos a viver em algum momento de nossa vida. A palavra nos adverte que neste mundo as aflições elas seriam presentes. Mas a palavra também que nos adverte é a mesma que nos adverte a ter bom ânimo. E como nós temos bom ânimo, é confiando no Senhor, é reconhecendo o Senhor, é nos aproximando do Senhor, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que somente o Senhor tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e te dê o entendimento na palavra dele, a ponto de quando vier esses momentos de dificuldade e o teu coração acelerar pelo medo, mas que você possa buscar no Senhor alívio para as situações difíceis de nossa vida. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor tem concedido estar conosco, cultuando ao Senhor todos os dias. A nossa oração é que a tua bênção, Senhor, se manifesta de maneira poderosa na vida de cada um, trazendo entendimento, trazendo solução para o problema, trazendo cura, Senhor, trazendo aquilo que eles necessitam. Abençoa as famílias, meu Pai. Tem misericórdia, dê graça. Muito obrigado por mais esta oportunidade. E assim nós oramos agradecidos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.